O filme Armando Alves é um filme sobre um artista plástico português que foi feito no âmbito do Fantasporto. Olha, horrível. Tchaca, pit. O gaio. E vai o rego. Ué, o ranhada. Olha, caralhão. Do alto da Atalaia, que o castelo de Estremoz é, o pequeno Armando Alves começou, como qualquer outro rapaz da sua idade, por simplesmente olhar o Alentejo. Depois, passo a passo, distância a distância, sol a sol, noite a noite, começou a descobri-lo. Tarefa lenta, demorada, minuciosa, mas não tanto como aquela que ainda o esperava, antes de iniciar a fase seguinte, a da invenção. Por só depois de estar finalmente inventado esse novo Alentejo, o que, em última análise, talvez não signifique outra coisa que a aparente simpleza a que chamamos ver com outros olhos, é que podia chegar a hora da criação. Primeiro olha-se, depois descobre-se, logo inventa-se e por fim cria-se. Para criar é preciso inventar, para inventar é preciso descobrir. Olhar, todos olhamos e isto nos basta para que julguemos saber, por exemplo, o que são os céus e as planícies do Alentejo. E sabemo-lo, não se duvide. Esses céus e essas planícies também são aquilo que vemos. Por aí se começa. O próprio Armando Alves sabe bem que não poderá ver hoje, olhando do alto do castelo de Estremoz, nenhuma só das passagens de céu e terra que pintou. Mas quero crer que de cada vez que essa terra e esse céu se reconstruírem sobre a tela, será toda a viagem primeira que se estará reconstruindo com eles. Aquela viagem que levou do ver ao descobrir, do descobrir ao inventar e finalmente à criação. E que esse será sempre o seu melhor retrato.
que acontece nas paisagens de Armando Alves, sendo referenciável de certo a certos momentos da realidade existente, nelas apenas busca o pretexto necessário para elaborar uma outra forma dos afetos, que é aquela que permite a cada um, e a todos através da arte, penetrar a sua própria consciência do mundo. Deixemo-las, pois, na sua calma, na sua serenidade inabitável, na sua lenta exposição ao sol da pintura, sem as querermos por aquilo que não são, nem se pretenderam alguma vez. Experimentações de gosto, mais ou menos aplicada à ficção da história, ou registros e apontamentos de outras coisas que já existem, ou vontades sufocadas pela urgência de inovação a qualquer preço. Pois sim, senhora. Desde que eu arranjo. Sim, senhora. Tem aquele bastãozinho, Pois não é? eu sei. Eu tenho aqui um quadro igual, que é o que para um senhor aqui um pouco Ah. É raro. Garanto-me ter mais tempo. Tenho partido já. Só... Fui talvez parar longe, em busca de uns sinais, de uns indícios, que me permitissem entrar na pintura de Armando Alves. É que me parece que se não nasce impunemente no Alentejo, e menos ainda quem um dia se descobre pintor, que relação há entre a sua pintura e a terra que acaba de me debruçar? E haverá relação? Eu creio que sim. Mais, creio que Armando Alves se descobriu alentejano ao mesmo tempo que se descobria pintor. O amor à pintura confundiu-se nele com o amor ao Alentejo. Acabou por ter um só nome. Tal aliança o conduz naturalmente, ou se preferem fatalmente, não à flor das coisas, mas ao seu perfume penetrante. O Alentejo entra nos seus quadros como à noite se entra em casa, para desvendar uma intimidade. E o amigo, o confidente, o ombro onde apoiar a cabeça, é a sua pena, o seu consolo. E uma maneira de falar, um gesto só, um segredo impossível de guardar. O pintor pode mudar de cidade, trocar de luz, olhar devagar pontes e águas, aperfeiçoar técnicas, experimentar processos, viajar. O Alentejo continuará ali, como uma grande e imensa fidelidade, porque ninguém pode mudar de coração. E era do coração que estávamos a falar.
Fantástico Porto, em 2010, encomendou uma série de documentários, tanto à Universidade Católica como à de Belas Artes, sobre vários artistas plásticos portugueses e à Católica foram entregues, acho que 6. A lista de artistas que nos foi atribuído eram cerca de 6 e nós não conhecíamos nenhum, por isso começámos a fazer uma pesquisa, a tentar perceber um bocadinho quem eram estes artistas, o que é que faziam, o trabalho deles, etc. E acabámos por escolher as 3 em conjunto, o professor Armando Alves, por gostarmos da obra dele e por acharmos que seria interessante fazer um projeto sobre ele. Na altura falei com a Inês Machado, que ela era minha colega, era um ano mais velha que eu, na altura eu estava no segundo e ela estava no terceiro ano, e sempre gostei muito dela e gostava de alguns trabalhos que ela tinha feito e achei que seria interessante trabalhar com ela, e ao mesmo tempo também falei depois com a Catarina Costa, que também gostava de trabalhar com ela, não tinha trabalhado, e achei que fizemos uma boa equipa e foi fixe. O projeto demorou desde o início, desde a pré-produção até ao final, a pós-produção, demorou cerca de 3 semanas. Foi mesmo super a correr, foi-nos dado mesmo em cima da hora, tínhamos prazos para cumprir para o festival. Depois de decidirmos quem é que seria o artista, entrámos em contacto com ele através da Católica, a Católica já tinha o contacto, e marcámos a nossa primeira reunião. Ele mostrou-se super aberto, o Fantástico Porto já tinha contactado com ele e foi super simpático e deu-nos imenso material com que podíamos trabalhar, mostrou-nos imensas obras dele, que nós não conhecíamos, só conhecíamos o que havia na internet, deu-nos documentos, já tinha também idealizado um guião mais ou menos para o documentário, textos que ele gostava de incluir e etc. E pronto, depois daquela primeira reunião começámos logo a tentar criar um guião, um bocadinho a ver com o dele e também com coisas que nos interessassem. Quando começámos as filmagens, a primeira filmagem que foi feita foi no ateliê dele aqui no Porto. Ele tem 2 ateliês, um no Porto e um em Estremoz. Ele cresceu e viveu a maior parte da vida dele em Estremoz, neste momento está no Porto, e o trabalho dele, a obra toda, é sobre o Alentejo, sobre as paisagens alentejanas, e mais recentemente o trabalho dele tem a ver com o Porto, e nós começámos pela parte do Porto, pelo ateliê dele, tivemos um dia inteiro a ver as obras e a falar com ele e a tentar perceber o que é que ele gostava, o que é que não gostava, o que é que lhe inspirava. Vimos, ele tem imensas coleções de bonequinhos, são bonequinhos de barro, são feitos lá no Alentejo, tem um monte de coleções de ramos e plantas e tudo aquilo de alguma maneira inspira, e o ateliê dele é um caos, mas é super interessante. Depois, passado cerca de 2 dias, fomos com ele para o Alentejo, fomos de carro, e foi interessante porque na viagem de carro ele pôs músicas da zona, alentejanas, e aliás essas músicas depois acabam por aparecer no filme, que são músicas tradicionais, é um grupo tradicional, e aquilo de alguma maneira inspirou-nos e foi super fixe. E quando chegámos ao Alentejo, mal chegámos, saímos do carro e começámos a filmar porque demos-nos com uma paisagem inacreditável no voeiro, estava super intenso, era meio da tarde, mas parecia que eram para 6 da tarde. E começámos logo a trabalhar. Foram 2 dias super intensos, não parámos, parámos à noite só para descansar, e super fixe. Ele mostrou-nos os sítios que ele gostava, os sítios que lhe inspiravam, levou-nos a conhecer imensas pessoas, a feira, tudo, e foi super fixe. Sendo que foi um dia no Porto e 2 dias em Estremoz, tivemos muito pouco material, acabámos depois na edição por ter que utilizar quase tudo que tínhamos filmado. O que foi uma pena, mas se tivéssemos tido mais tempo, claro que íamos ter mais coisas e coisas super interessantes, porque aquela zona é lindíssima e o ambiente em que o professor Armando está envolvido é espetacular. Na parte de pós-produção, começámos a reescrever um bocadinho o guião que ele tinha feito, porque achámos que havia coisas que não funcionavam tão bem, havia outras que funcionavam melhor. E pronto, acabou por ser um bocadinho uma concordância entre as 2 partes. O que nós incluímos, que ele nos forneceu, que foi ótimo, foram vários textos, foram 4 textos, ou 4 textos, de escritores portugueses, os quais um foi José Saramago, que escreveram sobre a obra dele, e acho que os textos, de alguma forma, completaram as imagens e completavam o que estávamos a ver. É um documentário observacional, em que nunca vemos o professor Armando Alves a falar, mas acho que os textos falam por ele e as imagens falam um bocadinho pela obra dele, e a obra dele fala pela obra dele. No documentário todo vemos, do início ao fim, a inspiração do professor Armando Alves, os passos, as pessoas, as cores, os cheiros, tudo, e no fim vemos ele a pintar, a criar uma obra, e tivemos alguns momentos, tivemos cerca de 3 momentos em que ele estava a criar, e às vezes estávamos distraídos, ele começava a pintar e nem sequer dávamos por isso, mas achámos que seria interessante mostrar o processo dele a criar uma obra, e
foi interessante. A pós-produção foi feita mesmo de relâmpago, foi feita numa semana. Aliás, não foi uma semana, foi um bocadinho menos que uma semana. Antes entregámos ao Fantasporto, mostrámos ao professor Armando para perceber se ele gostava, se não, se queria mudar alguma coisa. Eu acho que ele não se identificou muito com o que viu. Foi um documentário feito em 3 semanas, é muito pouco tempo para realmente mostrarmos alguém, para tentarmos perceber quem é a pessoa. E acho que ele não se identificou muito, mas apesar disso gostou. Pronto, depois foi apresentado no Fantasporto, no festival, e a recepção foi ótima, tivemos imensas críticas positivas e acho que correu bem, acho que foi um projeto que acabou por correr bem e todos gostaram. Neste momento o filme não está parado, tem tido algumas mostras em algumas fundações, como a Fundação de Serralves, por exemplo. Este projeto foi feito no meu segundo ano de faculdade, entretanto já acabei a licenciatura, fiz o ano passado uma pós-graduação de fotografia e tenho dedicado um bocadinho mais à fotografia neste momento de Covid. Fiz uma série que teve agora há pouco tempo a exposição final do CA em Guimarães, uma série fotográfica chamada Oblivious, que é sobre uma tentativa de uma procura de neutralidade no retrato. Fotografei pessoas a dormirem, jovens, e na tentativa de fotografar pessoas a dormirem estava a tentar procurar uma neutralidade, porque no retrato, quando vemos um retrato, há sempre alguma coisa que nos vende, há sempre um olhar, há sempre uma maneira de vestir, há sempre qualquer coisa que nos identifica aquela pessoa e acaba por não ser neutro do ponto de vista do sujeito. As pessoas ao dormirem não têm noção de quem são, onde é que estão, que existem sequer, e tentei que através disso conseguisse alguma neutralidade e não sei responder se consegui ou não, mas foi um projeto super interessante e neste momento foi escolhido para a segunda fase de Jovens Criadores. Este ano estive envolvida num projeto do Estaleiro, estive a fazer de direção de fotografia numa curta de Pedro Flores, para o Estaleiro, que foi filmada em janeiro e foi apresentada agora em junho no Festival Curtas Vila de Conde. Foi um projeto que deu uma imensa pica. Tivemos 3 semanas no Jerez a filmar, tivemos a filmar uma família de pastores, que vive no Jerez desde que nasceram, e o filme é sobre o fogo posto e é sobre uma família que lida o dia a dia delas, é nas montanhas, é o gado, e é terem que alimentar o gado, por isso têm que pôr fogo para conseguir alimentar o gado. É uma zona bastante rochosa, por isso as máquinas não conseguem tratar o terreno, não conseguem renovar o terreno, por isso o fogo tem que ser posto. Há imensas burocracias com a Câmara, para se conseguir pedir autorização para pôr fogo demora meses, os animais têm que comer, a família tem que comer, logo tem que ser fogo posto. E foi um projeto super aliciante, a equipa era maravilhosa, gostei muito de trabalhar com toda a gente e achei que a nível pessoal, a parte de direção de fotografia foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que trabalhei como diretora de fotografia, uma área que eu gosto muito de fotografia, gosto muito de direção de fotografia e acho que estive a trabalhar com outro rapaz que é o Francisco, que já tinha um bocadinho mais de experiência que eu e aprendi imenso com ele e acho que trabalhámos muito bem os dois e foi super fixe. No meu 3º ano fiz um videoclipe para uma banda chamada Os Blá Blá Blá, a música era o Kazoo e foi o videoclipe mais fixe que alguma vez fiz. Foi feito em 3 dias, foi super à pressa também, porque nós íamos filmar para outra banda, mas a banda, entretanto, cancelou, por isso isto foi algo assim mesmo em cima da hora, era para uma entrega de projeto final. Foi filmado no Porto e em Cortegaça, que é perto de Espinho, e foi altamente, o videoclipe era basicamente um gajo a partir tudo. Há 2 anos no Curtas Vila de Conde participámos, eu mais alguns colegas, no Video Run e filmámos e editámos a curta em 48 horas, chama-se Superfície e é sobre um palhaço a lidar com os traumas de ser palhaço e foi super divertido fazer, aprendemos imenso, em 48 horas trabalhámos imenso, aprendemos imenso, divertimos imenso e no fim acabámos de ficar em 2º lugar, o que foi altamente e foi uma curta que me deu imenso gozo e é super giro.
Mais recentemente estive numa residência artística de fotografia em Porto Alegre. Tivemos 3 semanas, era uma residência que... A residência foi criada pela Fundação Robinson, que é uma fundação que está a tentar reabilitar uma corticeira, uma das maiores corticeiras do nosso país, e tínhamos que fazer um trabalho sobre a Fundação. Para além de estar a reabilitar uma corticeira, há imensas atividades que a Fundação faz, há imensas associações ligadas à Fundação, e cada um de nós tinha que desenvolver um projeto durante 3 semanas sobre a Fundação. O meu projeto foi sobre a fábrica, e foi a parte um bocadinho mais negativa da fábrica. No primeiro dia que entrei na fábrica, senti-me super mal. A fábrica está super degradada, está super vandalizada e, não sei, senti-me mal na fábrica. E quando entrei na parte dos cacifes dos homens, há imensa pornografia, imensa pornografia. E eu sei que é normal nas fábricas haverem os cacifes dos homens, mas foi uma realidade que chocou-me. E achei que queria trabalhar sobre isso e comecei a imaginar, enquanto andava pela fábrica, como é que seria ser uma mulher e trabalhar na fábrica. E pronto, e decidi que queria fazer sobre as mulheres na fábrica, tentar criar uma história através das minhas fotografias sobre como é que seria ser uma trabalhadora mulher na fábrica. As fotografias são fotografias muito agressivas, são feitas com flash, são feitas são cantos escuros, há pornografia, há imensa coisa, e pronto, e tentei criar um ambiente mais duro e mais cru do que seria trabalhar com mulher naquela fábrica, e acho que foi um projeto interessante. Nunca tinha feito uma coisa tão agressiva. Normalmente os meus projetos são muito bonitos, muito clean, e este não, este aqui é super duro e agressivo. Mas foi super interessante, e foi super interessante ver os trabalhos dos outros. Foram projetos completamente diferentes e foi ótimo. Na residência eu era uma das mais novas, éramos para aí 13 que ainda estávamos na casa dos 20, o resto do pessoal era todo, tinha 30, 40, 45, e foi interessante, alguns deles eram professores, e foi interessante lidar com pessoas mais velhas, com muito mais experiência, e tentarmos, não sei, tentar aprender um bocadinho, mesmo eles connosco, nós tínhamos algumas experiências que eles não tinham, e foi super interessante e diferente. Gostava imenso de continuar a fazer trabalhos de fotografia, adoro fotografia, mas se eu pudesse, neste momento estava a fazer direção de fotografia, adoro a parte da fotografia no cinema, e espero para o ano conseguir fazer um mestrado em direção de fotografia para me dar todo o know-how para começar a fazer produções como diretor de fotografia. Está fixe? Chega!